Vamos lá, rapaziada. Então, dando continuidade ao curso de Sociologia, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, o tema do trabalho, e também trataremos do tema da produção. A palavra trabalho, gente, é uma palavra assim corriqueira que a gente usa com os mais variados sentidos, né? De uma forma geral, a gente se refere a trabalho como a nossa atividade profissional, do tipo, eu trabalho como professor, mas a gente se refere a trabalho também como o nosso local de atividade profissional. Eu trabalho aqui, né? Eu trabalho na escola. Então a gente tem várias formas de usar a palavra trabalho, né? Se a gente for pegar um filósofo chamado Max Scheler, há três sentidos, há três empregos, aliás, para a palavra trabalho, né? Eu posso pensar a palavra trabalho como atividade animal ou mecânica, né? Eu posso dizer assim, olha, o trator trabalha melhor que o boi, né? Então eu estou usando a expressão trabalho dentro do contexto da atividade animal ou mecânica. Eu posso usar também a palavra trabalho com relação a um produto pronto. Eu posso dizer, eis aqui o resultado do meu trabalho, tá aqui o meu celular, é o produto pronto. E por fim, eu posso pensar a palavra trabalho, segundo o filósofo Max Scheler, como uma atividade a ser alcançada, uma meta a ser alcançada. Eu digo, olha, vai dar muito trabalho poder alcançar determinado resultado. Enfim, gente, tudo isso para dar uma ilustrada no sentido da palavra trabalho e as suas mais variadas nuances, os seus mais variados sentidos. Bom, continuando, olhem só, etimologicamente, vejam que dado curioso, né? Etimologicamente falando, a palavra trabalho, ela se origina de uma palavra latina chamada tripalium. O que era o tripalium, gente? O tripalium era um instrumento medieval de tortura de três pontas e ele ia então cutucando o sujeito e forçando o sujeito a realizar determinada atividade. Reparem que esta ideia de que o trabalho é sempre um negócio penoso, que o trabalho é um negócio extenuante, que o trabalho é um saco, ela vem muito também da origem da palavra, né? É curioso, né? Trabalho, tripalium, um instrumento medieval de tortura. Agora, se a gente for pensar a expressão trabalho, considerando um dos três sociólogos clássicos que a gente vem estudando, que é o Karl Marx, como é que a gente pode entender a palavra trabalho? Olha só, gente, atenção que o professor vai dar a definição da palavra trabalho, segundo Marx, atenção à disciplina do conceito autor, trabalho segundo Marx, o professor vai dar a definição da palavra trabalho e em seguida o professor vai então usar de um exemplo para que crie o entendimento daquilo que Marx entende como trabalho. Olha só, o Marx vai dizer que o trabalho é toda e qualquer atividade racional que o homem exerce no sentido de transformar a natureza para atender a uma determinada necessidade. De novo, trabalho é uma atividade racional que o homem exerce no sentido de transformar a natureza e então atender a uma necessidade. Suponhamos que eu esteja andando no meio do mato. Eu me perco. E vai anoitecendo e vai ficando frio. O frio gera a necessidade de que eu me aqueça. Então eu penso num jeito de criar fogo. Eu uso da minha razão, da minha criatividade, diante do perigo do frio e da geração de hipotermia, enfim. E eu ali fabrico fogo, manuseando gravetos, manuseando tronco, pedaços de madeira, enfim, saculejando pedaços de madeira, enfim. E aí eu consigo gerar o fogo. Reparem que eu usei a madeira para gerar o fogo. Eu transformo a natureza, usando da minha racionalidade, para atender a uma determinada necessidade. Então eu posso me aquecer, eu posso cozinhar algum alimento, alguma caça, eventualmente. Portanto,
Esta é a noção de trabalho que o Marx coloca. O Marx coloca o trabalho também, portanto, como uma noção de produção de sentido para aquele que realiza, né? O trabalho tem que ter uma importância para aquele sujeito que realiza. Uma outra coisa. É possível dizer que os outros animais trabalham? É possível dizer que, por exemplo, as formigas e as abelhas trabalham? Não, gente, não é possível dizer. Por que não é possível dizer? Porque ali há uma dimensão instintual, genética. Enquanto que o trabalho, no sentido de Marx, alcança muito mais uma dimensão do raciocínio, do pensamento. Portanto, o trabalho é uma criação humana. O trabalho não é herdado geneticamente. Vejam que desde sempre o homem trabalhou, né, gente? Quando descobriu a agricultura, quando aprendeu a caçar, quando desenvolveu instrumentos dos mais variados tipos. Tudo isso, dentro desta concepção que a gente vem analisando, é trabalho. Agora vejam só. Dentro de uma concepção capitalista, a que presta o trabalho? Saímos de Marx, portanto. Dentro de uma dimensão capitalista, a que presta o trabalho? O trabalho presta para que as pessoas alcancem lucro. Só faz sentido trabalhar para que eu tenha como acumular mais e mais capitais, mais e mais bens. Então a palavra trabalho, a ideia de trabalho, dentro do modelo capitalista, ela vai se alinhar à ideia de produção e produtividade. Produção e produtividade. Vamos entender isso, gente. Nós vamos chamar de produção o resultado concreto do trabalho. Essa é a produção. Produção é o produto, portanto. Equivale-se ao produto. Produção é o resultado concreto do trabalho. Produzo celular. Está aqui o meu produto. E produtividade é a produção pelo tempo. Portanto, eu tenho na produtividade uma fração, uma relação. Produtividade é igual a produção por tempo. É o resultado concreto do trabalho, é o produto que vem sendo produzido em relação ao tempo, e eu tenho aí a produtividade. Como é que o capitalista pensa? O capitalista pensa: como é que eu produzo mais em menos tempo? Porque produzindo mais em menos tempo, eu tenho mais mercadoria, eu tenho mais produto, eu tenho mais chance de vender mais rápido, ganhar mais. Então o que eu tenho que fazer? Tem que fazer a turma trabalhar mais, é um jeito, né? Então olha só, gente. Produtividade é a produção pelo tempo. A partir desta noção do modelo capitalista, da produtividade como a produção pelo tempo, nós temos alguns problemas colocados. Por exemplo, processo de mecanização. Na medida em que as máquinas, a tecnologia vai entrando no ambiente fabril, nas indústrias, dos mais variados tipos, o homem vai perdendo espaço. O que antes 10 homens faziam, agora uma maquininha faz. O robozinho faz. E mais, o robozinho faz mais rápido. A produtividade, então, se potencializa. E é pensando no aumento da produtividade que Frederick Taylor criou algo que nós chamamos de Taylorismo. Ele criou a chamada linha de produção. O que é a linha de produção, gente? Nós vamos pensar a produção de determinado produto a partir de fases, a partir de espaços especializados. Então eu vou pensar a produção de uma carteira. Tem um cara que só vai ser especializado em pôr o assento, o outro parafusa as costas da carteira, o outro faz não sei o quê. Então a carteira, ela vai sendo feita a partir de pessoas que estão ali imbuídas de um trabalho especializado. O que o Taylor percebeu? Quando o cara faz só uma coisa do produto, ele fica pronto mais rápido do que se o cara fizesse tudo. Portanto, ele está pensando em produtividade. Por quê? Porque quanto maior a produtividade, maior a chance de alcançar lucro. O cara, obviamente, vai trabalhar mais também. Mais adiante, eu tenho Henry Ford. Henry Ford, dentro de uma tradição taylorista, inaugura o chamado Fordismo. É o cara dos carros Ford aí. Ele vai pensar também na questão da linha de produção, na produção em fases, mas agora com o incremento da esteira.
Então o sujeito fica parado, pensa no carro, né? Henry Ford, pensa no carro. Naquilo que ele chamou na época de charrete motorizada. Era essa a ideia. Então eu sou especializado apenas em pôr a roda. Daí, na fase seguinte da esteira, eu só fico parado. A esteira leva o carro lá, o outro cara vai pôr e parafusar a roda. Então eu ponho a roda, o cara parafusa a roda, eu ponho a roda, o cara parafusa a roda e vai embora. Aí lá o carro fica pronto, lá fora. Então vejam só. Eu fico paradinho, a esteira vai me trazendo só o espaço para eu pôr a roda. Eu vou então fazendo um trabalho repetitivo. Um negócio assim. Eu desconheço, isso é uma questão importante. Eu desconheço todo o processo produtivo. Eu não sei fazer o carro. Eu não sei fazer o produto. Eu só sei fazer um pedaço. Eu só sei pôr a roda. A visão sobre mim é uma visão de coisa, de peça de engrenagem. Taylor já trazia um pouco disso. O Taylorismo já vinha com isso, não é? Então, os seres humanos se convertem em coisas, em peças de uma engrenagem fabril. Há um filme clássico, eu colocarei como link de aprofundamento para vocês da aula de hoje. Há um filme clássico que trata dessa questão e eu recomendo que vocês assistam, por favor. O nome desse filme é Tempos Modernos, filme de Charlie Chaplin. Tempos Modernos, vale muito a pena assistir. Muito importante que vocês assistam para ter um pouco dessa ideia do que é a produção, do que é a produtividade, do que é a relação de exploração, pensando com Marx e daí por diante. Bom, já chegando mais para os finalmentes da aula de hoje, um conceito que se relaciona com o conceito de trabalho, trabalhando agora com Max Weber, um conceito que se relaciona com o conceito de trabalho é o conceito de ação social. O que é o conceito de ação social? O que é ação social? Trabalho envolve ação social. Eu tenho ação social quando eu consigo me comunicar com outro ou quando eu tenho a expectativa de me comunicar com outro, ainda que eu não consiga me comunicar. Portanto, comunicação efetiva e tentativa de comunicação gera o que Max Weber chamou de ação social. Reparem, gente, 2 exemplos. Imaginem que eu escrevo um e-mail para uma pessoa. Eu mando esse e-mail, mas esse e-mail cai lá na lixeira dessa pessoa, cai no spam. Essa pessoa não vê o e-mail. Mas eu tinha a expectativa de que ela visse, eu tinha a expectativa de me comunicar, ainda que ela não tivesse visto, mas o e-mail chegou e tal, tem ação social. Eu não consegui a comunicação, mas eu alimentei a expectativa e mandei o e-mail. E se ela tivesse visto o e-mail, tinha ação social também. Porque eu tenho ação social quando eu me comunico, eu tenho a expectativa de. Quando é que eu não tenho ação social? Quando eu gero uma comunicação inusitada, não planejada. Aí não tem ação social. Eu tenho ação social tradicional, são 4 tipos de ação social, segundo Max Weber. A ação social tradicional é aquela ação social, aquela comunicação expectativa de, que é orientada pelas tradições, pelos costumes, enfim. Eu posso pensar no trabalho artesanal, que passa de pai para filho, enfim. A ação social afetiva, ação social afetiva, é aquela que é orientada pelas emoções, pelos sentimentos. Eu tenho um afeto, um carinho por determinada pessoa, que se tornou minha amiga, etc e tal. Tem a ação racional, com relação a valores, são aquelas ações sociais que se baseiam na crença a valores éticos, a valores morais, a valores religiosos e, por fim, a ação racional com relação a fins. A ação racional com relação a fins, aquelas ações sociais que são orientadas para atingir uma determinada finalidade. Essa aí, gente, eu posso pensar na finalidade lucrativa, né? Então, nas 3 eu posso ter aí a questão do trabalho envolvida, mas sobretudo na 3 e na 4, né? Quando eu falo de valores e quando eu falo de fins, eu posso daí muito presentemente estar pensando na questão do trabalho. Tá bom, gente? Até agora, belezinha? Legal. Eu quero que vocês me procurem se tiverem alguma dúvida. Eu quero que vocês acompanhem as aulas extracurriculares, os vídeos de aprofundamento. Por favor, tirem dúvidas, me chamem nas redes sociais, não se acanhem, estou super à disposição. Com relação à aula de hoje, eu quero enfatizar isso, porque se trata de um vídeo clássico, de um filme clássico.
Vejam Tempos Modernos, que estará no link de aprofundamento aí na descrição. Por favor, vejam, que vai ser fundamental para o entendimento dos conceitos trabalhados na aula de hoje. Trabalho, produção, produtividade, Taylorismo, Fordismo e ação social com Max Weber, além da noção de trabalho com Karl Marx. Bem, pessoal, era isso que eu tinha. Beijo, beijo, beijo na bochechola de todos vocês. Tamo junto, até mais!